Tava falando sozinho aqui, ó. Então hoje fui convidado pelo nosso pastor Alex para estar aqui à frente, né? Essa semana é aquela semana, né? Quando a gente está se preparando para trazer o recado do Senhor, ele passa uma semana de chicote, bate bastante na gente também, enquanto a gente aprende. E ao mesmo tempo, aquele anseio, aquela preocupação de trazer algo em excelência para o Senhor, né? E o meu devocional particular que eu tenho feito ultimamente, uma das coisas que mais Deus tem feito é poldado as raízes, né? Quando a gente não tem o privilégio de nascer num lar cristão, é uma das coisas que mais Deus tem para fazer com a gente. Eu estava vendo um processo de mudança de uma árvore de lugar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade disso, de ver ou de assistir algo a respeito, mas é algo muito radical que eles fazem, né? Eles cortam a árvore em torno cerca de 60 centímetros e eles vão serrando raiz por raiz, mas ele não tira de imediato. Ele simplesmente corta essas raízes mais longas que estão de repente arraigadas nas estruturas e deixa mais um tempinho para que a árvore vá se desprendendo aos poucos, e só então ele tira ela do lugar para pôr aonde ele quer colocar. E com a gente, com relação à conversão, é exatamente isso que precisa acontecer, né? Infelizmente, muitas vezes a gente até ouve lições de conversão no qual passe por esse portal e você está salvo. Diga sim agora e você está salvo, né? E aí, quando a gente tem essa oportunidade, a gente já acha, pronto, a partir de hoje, meu nome está lá, estou tranquilo, é só esperar o dia que o ônibus vai encostar para me buscar. Então, quando a gente começa a pensar nesse tratar de Deus, nesse arrancar das raízes, a gente passa por um místico de emoções no qual a gente vai aprendendo raízes verdadeiras, fortes, a gente vai se sentindo no colo do Senhor, mas ao mesmo tempo é um processo doloroso no qual coisas que a gente acreditou por anos simplesmente não tem sentido algum, né? E assim é quando a gente está tratando sobre o pecado, né? Todo cristão que luta contra o pecado de sua carne já percebeu que a conversão não é um processo diário, mas é um processo dia após dia. E nesse processo exige arrancar várias raízes profundas. Raízes de ensino que até nos ajudaram na formação do nosso caráter, né? Coisas como o medo que os nossos pais nos colocam muitas vezes, e não faça isso que faz mal, ou não faça isso que você está agorando sua mãe, ou essa data é uma data reservada para que você haja de uma forma mais branda, mais amorosa, e tudo isso, muitas vezes, é realmente aquilo que nossos pais vêm aprendendo, e às vezes também é a ferramenta que ele usa para não ter que usar o chinelo toda vez, né? Essa semana a gente celebrou, né, o Dia de Finados, é uma data separada, e muita gente respeita isso, até cristãos respeitam muito essa data, embora a morte é um processo de cura e não de dor, né? Mas muita gente ainda tem esse desprendimento, sofre durante essas datas, relembram, e o luto é algo saudável, né? A Bíblia fala sobre o luto, no qual rasgam as vestes, enche a cabeça de terra, de cinza, veste-se de pano de saco. Então a Bíblia também trata sobre o luto, né? Mas para o meu pai, no dia dos finados, você não podia ligar o som, não podia falar muito alto dentro de casa, e um monte de ensinamentos, né? Não era um dia de briga. Então todos nós, em alguns momentos, recebemos lições assim, lições que nos abençoam, porque nos ensina a agir um pouco mais calmo. Eu acho que se devia ter mais uns dias de finados na minha família, porque aí eu e meu irmão não saía tanto na mão, porque nós brigávamos bastante, viu? Então era um dia que a gente brigasse, hoje é um dia de finados, não é dia de você estar brigando, se matando. Então tinha muitos ensinamentos assim, né? E para prosseguir precisamos abrir mão desses ensinamentos muitas vezes. E é isso que é um processo doloroso, né? Quando você se desprende de um dia de finados, no qual é um dia triste, e passa a lembrar com alegria
que entes queridos que a gente perdeu está em lugares melhor do que a gente. Está saudável, está curado, está feliz, está livre de dor, está livre de prisões, de escravidão, de trabalho, de estresse e tantas coisas que nós sofremos diariamente. Mas é um processo, como eu falei, né? E o trecho que eu separei para nós estudarmos é Levíticos 5, Levíticos 18, do 1 ao 5. Eu tive a oportunidade de mergulhar um pouco nesse trecho, no meu estudo também com o pastor Davi, no nosso estudo aí que a gente está fazendo sobre seminário. Mas, enquanto eu estava escolhendo o trecho para falar hoje, Deus falou, você já tem a ferramenta, apenas estude mais, se prepare mais. E aí a gente vai tentando extrair cada vez mais coisas, né? Mas eu quero orar para a gente iniciar. Vou esperar um pouquinho aí que eu estou ouvindo barulho de páginas. Isso é um barulho saudável, mas é um barulho que cada vez nós vamos ouvir menos agora, né? Com a Bíblia digital, cada vez menos pessoas estão trabalhando com essa folhinha. E os jovens é que sofrem, que quando chega no Espada ao Ar aí nos encontros de jovens, ninguém sabe o que é pegar na Bíblia mais, né? Essa semana a Gi fez um vídeo gravando, falando 66 livros. Falei, não, a gente acabou até postando, porque até para alguns adultos é difícil falar tudo isso, né? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estar aqui juntos, Pai, para abrir a Tua palavra. Reconhecemos, Pai, que não somos dignos de nada do que o Senhor tem nos proporcionado. Reconhecemos, Pai, o Teu imenso amor por nós. Há pouco, Pai, lembramos desse sacrifício através da ceia. E lembramos também, Pai, desse grande amor, através de um momento no qual podemos entoar louvores a Ti, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações essa noite, que possamos, Pai, nos desprender um pouco do mundo lá fora, para ouvir a Tua voz, Pai. Fale aos nossos corações e nos faça, Pai, diferente de quando entramos, Senhor, que possamos sair daqui com verdades, não só gravadas no coração, mas prontos para colocá-las em prática, Pai. E que seja, Senhor, tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O primeiro destaque que eu queria fazer desse trecho é que, enquanto a gente vai expressando cada uma dessas verdades que o Senhor vai nos advertir nesse trecho, eu consegui ver 3 povos, né, a qual o Senhor fala ali diretamente. E o primeiro é pessoas presas ao passado, vivendo num comportamento de herança religiosa. Exatamente um pouco do que eu estava falando agora, né? Enquanto a gente vai ouvindo e meditando na palavra de Deus, é uma das coisas que mais nós percebemos. Quanto do nosso passado ainda está ali, preso, nos puxando para trás, nos impedindo de prosseguir rumo àquilo que o Senhor tem nos orientado. O segundo é um povo perdido em sua liberdade, que não sabe o que fazer com a dádiva recebida de Deus. É um povo qual muitas vezes até entendeu que Deus tem um propósito, até recebeu o convite de Deus para que passe a caminhar com Ele, mas não entendeu o que isso significa e fica boiando, vamos dizer assim, né? E o terceiro é um povo autossuficiente, achando que já sabe o suficiente para levar a vida conforme o que quiser. O que mais dói é que existem muitos cristãos com essa ideologia enturdida dentro de si, né? Não declara, mas as suas ações demonstram totalmente isso. Diz confiar no Senhor, mas as suas ações não demonstram. Diz entender e aceitar a orientação de Deus, mas faz tudo aquilo conforme a sua mente e os seus planos. Então, quando a gente for destrinchando um pouco desse trecho, a gente vai perceber isso. E esse trecho, ele faz um convite para o povo de Deus, e esse convite está sendo estendido até nós essa noite. Então, que você se sinta convidado, através de cada uma dessas sentenças que nós vamos meditar agora. Vamos ler o trecho.
Eu estou sem retorno aqui, então eu vou virar um pouquinho, tá? Porque eu estava confiando nele. Levíticos 18, de 1 a 5, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: o Senhor, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou os levando. Não sigam suas práticas, pratique as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos, sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. A primeira sentença que ele começa aí já no versículo 1, disse o Senhor a Moisés. Irmãos, a primeiro destaque que a gente tem que fazer aqui é de onde está vindo essa orientação. A gente não pode esquecer, disse o Senhor. A gente ouve muito fácil o conselho do dia a dia, a gente ouve muito fácil o conselho de homens, até mesmo pela sua expressão correta, pelo seu excesso de conhecimento, pelo seu pulso firme, né? E até mesmo pelos resultados. E é muito legal pensar nisso, porque uma das coisas que tanto um quanto o outro desses dois povos que o Senhor cita, fica forte, né? O primeiro é um povo da onde eles vinham, então era uma cultura que eles estavam acostumados a ver. E era uma cultura grandiosa, rica e próspera. O segundo era o lugar aonde eles estavam chegando. Também não se tratava de um povo sofrido, e eles não estavam chegando para construir, eles estavam entrando em algo já construído. Não podemos deixar de ressaltar que o Senhor usa o seu nome pessoal primeiro. Quando o Senhor está falando aí, eu sou, essa tradução é o nome de Deus, o nome pessoal dele. É como ele dissesse, um Deus que sempre existiu. Não é um Deus criado, não é um Deus limitado a tempo. É eu sou, o grande eu sou. O Yahvé, né? Eu gosto sempre quando tem essa expressão e a gente já lembra de cara do nosso pastor Davi, que ele lembra muito, né? Ele ressalta sempre quando Deus assina com o nome pessoal dele. Para nossos dias de hoje, uma das coisas que a gente sabe é a importância da assinatura, né? Mesmo agora na era digital, a pessoa chega para te entregar algo, te dá um celular para você assinar o nome. Vocês já tentaram assinar o nome no celular? É horrível, né? Depois de anos que a gente fica brincando no papel e treinando uma assinatura bonita, uma assinatura especial, eles vêm com a tela digital e mandam você escrever o nome, sai tudo torto, tremido, e ele não dá chance de você tentar corrigir não, já era. Eu fui renovar minha habilitação, e até na habilitação é isso agora, eles te dão um pedaço de vidro, uma caneta, e você tem que escrever, né? A caneta escorregando e atrapalhando tudo. Mas que destaque, né? A gente lembrar que o Senhor assina com o seu nome pessoal a orientação que Ele está para dar para o povo e para nós, assinado por Deus. O versículo 2. Diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ele ainda faz reforço à propriedade do seu relacionamento com o povo, um modo de identificá-lo. O Senhor repete, é engraçado, né? Mas uma das coisas que nós somos muito orientados quando a gente está estudando a Bíblia é a gente dar importância a algo que Deus repete. E Ele repete o nome dele. Eu sou o Deus de vocês, é quem está dizendo. Então Ele está reforçando ali, não só o nome pessoal, mas a propriedade, o povo dele, né? Isso repete para nos lembrar de quem ele estava, para quem ele estava falando, para o povo dele, algo que ele tinha total propriedade no amor e nas palavras que ele tenta declarar aqui agora neste momento. E aí, isso via uma via de mão dupla, né? Se
Deus faz questão de destacar a questão de ser o povo dele. Será que quando alguém olha para vocês, tem visto essa propriedade? Você tem sido o povo de Deus aí fora? Alguém tem enxergado Deus em você? Ou será que você é uma propriedade a qual Deus não cuida ou não reflete? Jesus, em seus ensinamentos, ele dá um conselho para nos lembrar como que nós seremos conhecidos como seu povo. João 13:35 diz: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nós, no nosso EBD hoje dos jovens, a gente teve a oportunidade de falar sobre o amor, né? E o mais legal foi que quem deu a aula para nós foi os jovens. Então, vocês que têm os jovens aí que participaram da IBD, fiquem sabendo que vocês têm um professor em casa, viu? Aproveita depois e faz eles dar aula de novo para vocês em casa. Podemos mostrar o amor de Deus uns pelos outros, porém, isso não pode vir de uma forma a renunciar às nossas responsabilidades como servo. A advertência que Deus vai dando nos próximos versículos nos mostra que a gente tem sim que mostrar o amor de Deus, mas temos que preservar pela santidade. A advertência que ele dá para os dois povos para os dois ambientes não importa o quanto essas raízes do seu passado ainda estão vivas dentro de você, isso não pode ser mais forte do que o seu amor por Deus. Se houver algo que você precisa renunciar do seu passado, que faz parte do seu convívio, mas desagrada a Deus, você vai precisar fazer essa escolha difícil. É difícil falar essa frase, e é como eu falei, né? Todo tempo a gente tem que apanhar primeiro antes de falar, né? Em vários momentos eu me pego nessa luta. Eu sou um sortudo de família pequena, né? Como eu gosto sempre de falar. Mas entre os pequenos, hoje eu tenho muitos momentos que escolher. Entre minha pequena família e a vontade de Deus. Não porque eles estão me levando para o caminho errado, mas em que se em alguns momentos, entre eles e Deus, eu sou obrigado a escolher a Deus. Isso muitas vezes é doloroso. Eu tenho líderes que me cobram a respeito disso. Não preciso entrar em detalhes, mas os mais próximos sabem que em vários momentos eu tenho que falar não quando o coração pede para falar sim, pelo elo do sangue. Mas a vontade de Deus é o não. E Ele está tratando, e se eu disser sim só para agradar, eu não estou fazendo isso que eu estou pregando hoje à noite. Então é um processo doloroso. Eu sei que muitas vezes a gente desenha um Deus conforme os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos amores, um Deus que compreende todos os nossos tropeços, e a gente até finge estar praticando o amor de Deus para fazer algo ilícito e favorável àquele que nós amamos, só para não abrir mão de um relacionamento ou de uma raiz antiga. A gente renuncia aos preceitos de Deus, às vezes, por um suposto amor, né? E aí ele continua. E aqui é onde a gente vai começar com os nossos 3 pontos que eu quero que a gente medite essa noite. O primeiro ponto é impossível servir ao Senhor e manter-se agarrado ao seu passado. Segundo ponto, não há como apontar para Jesus estando moldados ao padrão deste mundo. E 3, a obediência é uma escolha, mas viver por essa escolha faz toda a diferença. É impossível, irmãos, a gente falar que está servindo ao Senhor e agarrado ao nosso passado. A gente ouviu uma frase aqui há alguns meses atrás, e a frase falava assim: enquanto o seu pecado for doce, o seu futuro não vai ser doce. Às vezes a gente adoça o nosso pecado com várias desculpas, falando que Deus nos conhece assim, né? Deus sabe das nossas limitações,
eu sou assim mesmo, ou Deus vai tirar. E realmente Deus arranca muitas coisas de nós, mas é um processo doloroso. Porém, existem coisas que nós temos que escolher tirar de nossa vida. Não há como apontar para Jesus, né, estando moldados aos padrões deste mundo. A gente muitas vezes coloca os nossos sonhos ao mesmo nível que as orientações de Deus. A gente sabe que Deus não quer a gente morto de fome, passando necessidade, sofrendo, mas ao mesmo tempo, os nossos valores também não pode abrir mão só para agradar e viver aqueles sonhos que o mundo desenha como prósperos, né? E a obediência é uma escolha, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que viver por ela. Os versículos mais à frente vai falar exatamente isso. Viva pela sua escolha. Viva pela sua escolha. Nós estávamos conversando sobre isso há pouco com os jovens também, e é impossível a gente falar que obedecemos se só obedecemos quando é favorável. Eu sou palmeirense, mas quando o São Paulo está melhor, eu posso vestir a camisa do São Paulo. É incoerente isso, né? Eu gosto de falar do meu time porque o pastor gosta de falar os placar, mas na última ele não falou, né? Porque foi 5-0, ele não falou, eu estava aguardando isso. Na verdade, eu aceitei pregar para poder descontar, né? Então, brincadeira, gente. Mas esses 3 pontos é o que eu quero que nós saiamos daqui no coração. Porém, como eu falei, a gente vai, cada uma das sentenças que os versículos vão destacando para nós. E aí, a primeira sentença do versículo 3 é essa: não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou os levando. Não sigam suas práticas. E aí a primeira sentença ele já fala, né? Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram. A vida toda do povo foi naquele lugar. Tudo que tinham vivido era aquilo. E por sua grandeza supostamente afirmada, era o melhor caminho a seguir. Existem raízes tão profundas na vida que doem muito para serem retiradas. Porém, nada pode ficar entre nós e Deus. Existem coisas que, quando abrimos mão, sentimos como se estivéssemos traindo o nosso passado. Como se estivéssemos traindo os nossos ensinamentos. Eu tenho um dos legados que mais dói quando eu mexo, né? Quando minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos. Eu era muito pequeno, tem alguns flashes, né? Mas todo mundo sabe que é difícil lembrar, né? Quando a gente tinha 3 anos. Mas um dos contos que eu escutei dos mais próximos da nossa família nessa época é que na última vez em que minha mãe saiu de casa para ser socorrida, ela entrando na ambulância, ela olhou para trás e falou para o meu pai: faça o que fizer, só não separe eles. E todo momento, quando a gente pensa nessa separação, pensa no desvio que o caminho tomou, a gente começa, né, a pensar: será que eu não estou traindo, de repente, esse legado? E esse é um exemplo de vários que eu sei que vocês também têm. Todo mundo tem legados e ensinamentos que, infelizmente, para os jovens de hoje, esses legados estão se perdendo, né? Eu amo olhar, por exemplo, missões, os missionários, que cada um tem aquele versículo-chave, aquele versículo que os impulsionaram nessa decisão, né? Mas, para nós, primeira geração de crentes, temos muito dessas frases, né? Ensinamentos que nossos pais não abriam mão. Então, para nós, depois que minha mãe faleceu, foram cada um para uma casa, cada um vivia uma coisa, mas as coisas só voltavam ao normal quando nós 3 estávamos juntos novamente. E como nossos caminhos sempre foram, é assim: juntos, sai, todo mundo se arrebenta, volta, todo mundo sai de novo, se arrebenta, volta. E nesse momento, eu estou nesse momento de todo mundo sai e se arrebenta. Louvado seja Deus que no meio desse todo mundo sai, eu continuo reto. Graças a vocês, como igreja,
como família, que tem me adotado e me ajudado a continuar reto, né? Não ser um dos que estão saindo. Mas, a cada notícia, a cada conversa, mesmo bem aos olhos do mundo, a gente vê, porque a gente sabe que nada disso se compara, né? Nada disso se compara. E aí a frase que eu queria deixar para vocês hoje é impossível servir ao Senhor, agarrado ao seu passado. Muitas vezes isso tem me puxado, e eu peço a oração de vocês com relação a isso, porque toda vez que eu preciso abrir mão, o peso é grande. Mas a certeza também, né? Então, louvado seja Deus, porque mesmo com essa dor, está cada vez mais fácil abrir mão por saber que o Senhor está cuidando. Mesmo que não esteja, não seja um momento de cafuné, e sim de palmadas, né? Mas essas palmadas eu creio que vai ser de grande futuro, né? E um dia a gente vai poder testificar disso. E aí o segundo ponto agora foi. Nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou os levando. Não sigam essas práticas. Irmãos, um dos privilégios que nós temos, né, como líder de jovens, é porque a gente sabe exatamente onde eles estão pisando, porque a gente passou por isso, né? É gostoso porque tem um pouquinho mais de tecnologia, um pouquinho mais de facilidade, mas os convites que eles estão recebendo, a gente já recebeu, né? As propostas que eles estão recebendo, a gente já recebeu. Os afagos que o mundo dá, cada vez que você se mostra radical, rebelde, desobediente, teimoso, a gente já recebeu, né? Até as roupas folgadas e tudo aquilo que a gente fazia para se mostrar bad boy, quando a gente vê, a gente fala, meu, eu já fui tonto assim, né? O pastor Davi gosta de mostrar umas fotos minhas aí bem ruins que ele tem. Uma delas é que quando eu desci nas águas do batismo, eu desci com um brinco na orelha ainda. E toda vez ele lembra disso, né? Porque é um furo que não sai. Eu já tentei tampar, não tampa. Infelizmente não tampou. Mas me ajuda a lembrar, né? Os maiores ensinamentos que eu consigo dar para o meu filho é justamente dos meus erros. Infelizmente a gente quer dar uma de ensinamentos de pai perfeito, mas vou falar para vocês. Os filhos de vocês vão gravar mais as cicatrizes que vocês mostram dos seus tombos do que esse discurso perfeitinho, viu? E quando vocês tropeçarem de novo, eles vão olhar e vão falar, eu sei que ele tropeçou porque ele não é perfeito. Se vocês se vendem perfeitos, pode ter certeza que quando tropeçar, eles vão ficar ridicularizados de tal modo que é capaz de eles falar, meu, nem dá, se meu pai, meu super pai, meu herói, caiu, imagine eu. Então não deixem de mostrar as cicatrizes. De vez em quando eu mostro um pouco, aqui não pode mostrar muito para o Brian, né? Porque senão já viu, né? E agora ele está maior do que eu, está mais difícil. Então o povo, a primeira advertência que ele dá é, aonde vocês estão entrando? Não é para você se contaminar onde vocês estão entrando. Hoje, a maior radicalidade dos jovens é serem aceitos. Então, muitas das escolhas erradas que eles fazem é para serem aceitos. Mas o que mais dói é que a gente sabe que os adultos também vivem de aparência hoje para serem aceitos. A gente fala dos jovens, como eu acabei de falar, de roupa, de tudo. Mas se você olhar postagens, né, músicas, ambientes, muitas vezes a gente vê cristãos buscando ser aceitos pelo mundo. Muitas vezes. A advertência do Senhor aqui para o povo é, gente, eu te livrei de uma escravidão, não vai entrar de novo, né? Uma das coisas que toda mãe já deve ter sofrido, quando vai lá dar um banho na criança, veste bonitinho e esquece só um detalhe, tirar a banheira. A criança volta correndo para a banheira com a roupa e catapuf dentro d'água de novo. Nós fazemos isso. Muitas vezes o Senhor nos limpa, nos veste, fala, filho, aqui você está limpinho,
bonitinho, já penteou o cabelo, passou aquele mamãe bebê, e lá vai nós correndo e pula dentro da água de novo. Amém, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos colocar de pé novamente, né? Uma coisa que nunca deveríamos esquecer: quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos deu uma identidade que precisamos para não sermos contaminados. Irmãos, a gente não precisa ser aceito por ninguém, nós já temos a nossa identidade. E por melhor que você possa pensar que aquele cara bem destacado aquele empresário bem-sucedido não existe impacto maior do que uma identidade de um cristão verdadeiro dentro de qualquer lugar que você frequentar. Não existe impacto maior, não existe. Você vê bajulação, você vê aquele cercar de gente em volta, mas você sabe que ali é tudo falso, tudo falso. Nada daquilo é verdadeiro, nada daquilo é duradouro, mas o impacto de um cristão genuíno dentro de qualquer ambiente gera relacionamentos duradouros e gera um impacto que atravessa gerações. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos agradar a ambos. Nós temos que escolher. Nós temos que escolher. Obedecer é bom, mas escolher obedecer, decidir viver a obediência. A palavra do Senhor nos dá várias advertências sobre isso, né? Quem dera fosse quente ou frio, né? Sim, sim, não, não, como a gente gosta de falar, né? Em um livro que eu estou estudando, ele fala sobre a estratégia do inimigo, e uma das estratégias que ele mais fala que o inimigo usa é a do engano. Eu falei, cara, como a do engano? Né? A gente sabe que teve aquela propaganda lá da serpente, a gente sabe, né? A fruta é boa e tal. Mas por que ele está falando da estratégia do engano? Porque começa em nós nos enganando. E essa é a maior estratégia que o inimigo tem usado ultimamente. Nós se fazendo desentendido, nós se fazendo de inocente, de tolo, para fazer o que nós queremos fazer. Né? A gente fica muito bravo quando o nosso filho faz algo que não devia, olha e fala, eu não sabia. Mas a gente faz muito isso com Deus. Muito, muito. Quando ele começou essa analogia sobre o engano, eu falei, caramba, quantas vezes eu não fiz isso? O Senhor veio e falou claramente ao meu coração e eu saí daqui dando a de tonto. Mas será que era comigo? Será que era isso mesmo que eu entendi? Então, é a maior estratégia, né? A maior estratégia que tem. E outra advertência que a palavra nos dá sobre essa contaminação, são alguns versículos que eu gostaria que vocês vissem comigo. Eu vou pôr na tela, então, se você não precisa ficar pulando de página, senão a gente vai perder tempo, né? E diz assim, Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O Senhor faz duas analogias para nos lembrar o nosso papel lá fora e a razão de nós termos a mesma identidade que Ele. Vocês já viram aí, né, a série do The Chosen, né? Agora, em todo lugar aparece o cara do The Chosen. Vocês já viram o destaque que dá? Ontem eu estava assistindo o jogo da final do Fluminense e no meio da torcida tinha um cara vestido de The Chosen lá. E a câmera foi passando e parou exatamente nele. Irmãos, a nossa identidade com Cristo tem que ser assim. Alguém tem que parar e olhar e falar, alguma coisa está diferente nesse homem. Há algo diferente ali. Há uma identidade diferente ali. E nesse mundo que a gente vive de tanta aparência, tanta postagem, tanto status, é fácil se destacar como um cristão verdadeiro. Mas precisa ser decidido fazer. Senão, não muda. E aí o terceiro ponto é isso.
pratiquem minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mais uma vez o Senhor assinando com o seu nome pessoal e falando quem está pedindo para que vocês façam isso. Eu gostei dessa frase que ele coloca do pratiquem, né? Alguém já parou para pensar sobre essa palavra do pratiquem? A prática é um processo que você tem que fazer diariamente. Quem já teve aula de música sabe o quanto é doloroso o processo do prática, né? Quem está fazendo academia sabe o quanto doloroso é o processo da prática, né? Sabe que nem todo dia a gente levanta animado e fala, oba, vamos de novo, tem mais um dia de treino. Pelo contrário, passa uma semana reclamando da dor porque treinou um dia. Quando eu estava aprendendo violão, eu cheguei a colocar uma luva para treinar, porque começou a arder tanto os dedos e eu comecei com uma corda de aço, que é mais doloroso. Mas isso não me fez desistir. E isso não pode fazer vocês desistirem. O processo de praticar as ordenanças de Deus. Obedeçam aos meus decretos. Irmãos, muitas vezes a gente sabe, né, das leis, sabe por que elas estão lá, né, mas a gente precisa de uma punição para fazer. Só que vocês já se imaginaram num mundo sem leis? Vocês já se imaginaram se a Belmira não tivesse o limite de 50 por hora? A quanto que eles iam descer ali? Então, é necessário, né? Os decretos do Senhor são necessários. E nós precisamos aprender e praticar eles. E todos eles são para o nosso próprio bem. A gente ouve muito as pessoas falando sobre obedecer a Deus para ser abençoados. Mas a verdade é que quando a gente obedece o Senhor, é impossível as coisas não fluírem para o lado bom, ou a gente ser reconhecido de alguma forma. É impossível. É impossível a gente, por exemplo, tratar o nosso patrão como se estivesse fazendo para o Senhor e não ser notado dentro da nossa empresa. É impossível. É impossível. Não tem como a gente fazer a vontade de Deus e de alguma forma não fluir bem. Porém, a gente não pode fazer disso esperando que vai acontecer conforme o nosso querer. Porque mais cedo ou mais tarde, a gente vai se decepcionar. E a sentença que ele coloca no final é, e sigam-nos, né? Não só observar, não só admirar, mas seguir. Sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Só em Levíticos, o Senhor assina 42 vezes com o seu nome pessoal. E só nesse trecho, ele dá 6 advertências para nós. 6 advertências. E aí ele conclui com os 5. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Assina ele mais uma vez. Não há como entregar a sua vida para ele e viver do mesmo jeito, ou querer entregar só a metade. Eu queria olhar com vocês só mais um versículo que foi fazendo sentido para mim com o passar do tempo. Mas mais um versículo radical, no qual nos mostra que não há como ser parcial. Jesus disse assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu não sei quantas coisas vocês têm segurado na mão. Eu não sei quantas raízes vocês ainda estão lutando para serrar. Mas o que eu queria deixar para vocês é isso. Que a gente possa abrir mão. Que a gente possa renunciar essas raízes. Que a gente possa estar pronto a ter todas as raízes serradas. Para que o Senhor tire a nossa árvore e coloque aonde Ele quer colocar. Não fique agarrado a essas raízes. Para as conclusões de hoje eu queria fazer diferente.
eu queria algumas perguntas e eu vou apenas ler. Eu quero que vocês respondam cada um para si mesmo. Qual é as raízes de suas decisões e ações? Quais são os valores dos quais você não abre mão? Qual é a voz que tem falado mais alto em sua vida? Enquanto eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, baixem as cabeças, e eu vou deixar alguns minutos para vocês pensarem em cada uma dessas perguntas. Quais são as raízes das suas decisões e ações? O que tem pesado mais a cada decisão que você precisa tomar? Qual tem sido a primeira prioridade do seu dia? Como você começa o dia? Qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? Quais são os valores que você não abre mão? Tem algo mais valioso do que estar aqui essa noite para você? Tem algo mais valioso do que ouvir a voz de Deus? Tem algo mais valioso do que entoar louvores a eles? Tem algo mais valioso para você do que essa família a qual Deus tem te colocado? Qual voz tem falado mais alto a sua vida? A da palavra? A daquele youtuber que você segue? A daqueles conselhos que você ouve? Aquelas soluções rápidas de como ficar rico? Aquele patrão bem-sucedido? Quando você recebe um convite ruim, o que salta primeiro no seu coração? Agradar a pessoa a quem está te convidando? Ou a se manter firme e aproveitar essa oportunidade para apontar para o Senhor? Eu queria aproveitar nesse momento, então, bem, enquanto a gente ainda pensa nessas perguntas, e dar a oportunidade para você que ainda não entende o que é viver literalmente para o Senhor, que ainda não entende o que é ter a voz dEle como sua prioridade, que ainda não entende o que é fazer parte de uma família como essa, uma família maluca, feliz, carinhosa, amorosa, que adota, que você não saia daqui sem falar com quem te trouxe, ou até mesmo com alguém que você sentiu afinidade, para entender mais sobre isso. E lembre-se, é só um convite que o Senhor está fazendo para você. Viva em obediência, escolha obedecer. Renuncie todas as raízes que te puxam para trás e caminhe rumo ao alvo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por a Tua palavra, a única verdade viva e eficaz, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos de Te servir, de entoar louvores a Ti, de juntos abrirmos a Tua palavra. Pai, nos ajude, Senhor, a cortar toda e qualquer raiz que nos puxe para trás, Pai. Que nos puxe para o velho homem, Senhor. Pai, nos ajude a abrir mão daquele pecado mais carinhoso, amoroso, aquele escondidinho, Pai, que nós estamos guardando para o último, Pai. Nos ajude, Senhor, a realmente entregar toda a nossa vida a Ti, Senhor. Todas as nossas decisões a Ti, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos, Pai, o sal que precisamos ser, Pai. Nos ajude, Pai, a apontar para Ti, Senhor. Nos ajude, Pai, a ser notados e notáveis para Ti, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que possamos, Pai, ter
o Teu servir, o Teu amor, o Teu ministério, Pai, como prioridade em nossas vidas, de modo a que toda vez que nós abrimos a nossa boca, seja para falar de Ti, Pai. Dessa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu sem merecermos, Senhor. Desse sacrifício, Pai, que há pouco fomos lembrados. Sacrifício que jamais conseguiremos pagar, Pai. Obrigado, Senhor, por tão grande prova de amor que o Senhor deu por nós. E por tão grande amor, Pai, que nos ama, dia após dia, Pai. E cuida de nós, mesmo quando não merecemos, Pai. Mesmo quando corremos de volta para a banheira, o Senhor nos puxa, nos seca e nos põe de roupa limpa novamente, de pé e pronto para Te servir, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.